Pessoal, então a gente termina essa etapas de controle falando sobre controle químico, tá? Então, o controle químico ele é um controle à parte, ele não faz parte, como a gente comentou lá no passado, de controle mecânico, porque o pulverizador passando sozinho na lavoura, ele não vai ser uma forma de controle, né, gente? Então, o que vai agir propriamente sobre a planta é o produto químico, é o ingrediente ativo. Então, ele é uma nova categoria de controle chamado, então, de controle químico, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, gente, que o controle químico, o herbicida, logicamente está envolvido nesse processo. Se a gente estivesse tendo uma aula de fitopatologia, seria fungicida, né? Se fosse uma aula de entomologia, seriam os inseticidas. Então, assim, a gente sabe que o Brasil responde por grande parte do consumo de agroquímicos no mundo e que, lógico, que uma fatia dessa está inerente ao uso do herbicida. Existiam algumas pesquisas que o consumo dos herbicidas oscilou nos últimos anos, principalmente depois do advento das sementes transgênicas com relação aos herbicidas, como por exemplo a Roundup Red, né, a RR. O que fez com que alguns agricultores deixassem de usar herbicidas específicos, por exemplo, para folhas estreitas e folhas largas, e simplesmente adequasse o uso da ferramenta na sua propriedade e a partir daí só fez uso do glifosato. E a gente sabe que as duas coisas são equivocadas, né, gente, no plano de manejo. Eu nem posso só usar semente RR, como eu nem posso usar só glifosato como técnica de manejo de planta daninha, ok? Então, a gente sabe que existem muitas marcas comerciais, algumas acabam saindo do mercado por um tempo, depois elas acabam voltando. A gente entende que quanto mais mecanismos de ação eu tiver e diferentes ativos, né, que eu consiga fazer uma rotação de mecanismos de ação eficiente na propriedade, melhor vai ser para o produtor, para a cultura e para o consumidor final, tá? Que vai consumir menos produtos com toxicidades diferentes e vai ter no final da cadeia um produto com mais tecnologia embargada e com uso racional dos agroquímicos, tá? Então, a gente ter poucos produtos registrados no Ministério da Agricultura não é vantagem nenhuma, tá? Só que também não adianta a gente ter vários produtos do mesmo ingrediente ativo, tá? Por exemplo, gente, não adianta eu ter 50 marcas vendendo glifosato, porque glifosato vai ser glifosato e vai funcionar como glifosato. Eu tenho que ter outras opções que eu possa fazer uso e possa inserir no meu plano de manejo, tá? Então eu fiz aqui um slide para vocês e quais seriam as vantagens que eu percebo com o uso da ferramenta que é controle químico, tá? Menor dependência de mão de obra, ele passa a ser um processo mais caro, tanto pelo produto quanto pelas máquinas, né? Pela quantidade e qualidade necessária. Eu coloquei aqui que ele funciona em épocas chuvosas, e entenda-se chuvosas nesse momento aqui entre aspas, gente. Não quer dizer que eu possa fazer o uso do herbicida chovendo, tá? Mas eu tenho alguns produtos que têm como diferencial, por exemplo, ter uma absorção mais rápida. Por exemplo, o Roundup Transorb, tá? Então, o diferencial do lançamento dele já era esse, que ele ia ser absorvido muito mais rápido do que o Roundup convencional, original, tá? Qual que é a vantagem que a gente leva, gente? Se nós estamos passando por um período na agricultura que tem chovido com muita frequência, eu não posso deixar com que a planta daninha passe do período crítico na propriedade, tá? Então, quando eu tenho um produto dessa forma, eu estou citando o Transorb, mas a gente pode estudar N outros, tá? E eu faço o uso dessa ferramenta e chove um tempo depois, então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um produto que tem uma absorção no intervalo de 8 horas, depois de 8 horas pode chover que o produto não vai ser lavado da planta, tá? Isso me dá muito mais segurança do que um produto que leva 24 horas para ser absorvido na sua máxima potencialidade. Então quer dizer que se eu aplico de manhã e chove no final da tarde ou chove à noite e eu passei um produto de 8 horas, eu estou ok. Se eu passei um produto que leva 24 horas para ser absorvido, eu perdi aquela aplicação. Então eu perdi dinheiro porque eu joguei o produto fora e esse produto que não foi absorvido pela planta e deveria ser, né, translocado dentro dela e sofrer todo o processo metabólico dentro da planta, ele vai ser lavado da folha e aí realmente vai cair na palhada e pode ir para o solo e aí isso não é benefício nenhum, tá? Nem para o agricultor, nem para a natureza, tá?
Aí coloquei para vocês aqui que ele é eficiente na linha e não afeta o sistema radicular das culturas, permite o cultivo mínimo ou plantio direto e permite a semeadura, lanço ou alteração de espaçamento de acordo com a técnica que eu esteja utilizando, tá? Aí você pode perguntar, nossa professora, mas plantio a lanço, o que você está falando? Gente, lembra que a gente falou que o solo não pode descansar desnudo? Eu tenho que colocar alguma cultura nele, então se eu não pretendo colher determinada cultura, eu posso fazer uma semeadura a lanço, e porque os tratos culturais não vão ser o mesmo, simplesmente eu vou estar evitando um banco de sementes e plantas daninhas e estar sendo reinstalado, né? Vou estar promovendo uma taxa de decréscimo do banco de sementes, e lá no final eu rolo com o rolo FAP que eu já mostrei para vocês, e ainda contribuo para a matéria orgânica do solo e acabo melhorando a relação de carbono e nitrogênio. Beleza? Tá? Então, assim, gente, para quem espera que aqui eu fale sobre os mecanismos de ação do herbicida, essa ainda não é a hora, tá? Aqui eu só estou demonstrando para vocês as diferenças entre as técnicas de manejo para que a gente consiga fazer um manejo integrado com eficiência, tá? Então, informação que eu coloco aqui em vermelho para vocês. Controle químico é só uma ferramenta e depende do momento adequado de uso, tá? Então, assim, é legal, gente, eu sou uma defensora, sim, do uso de agroquímicos, mas ele feito com muita seriedade e com toda a técnica as quais nós agrônomos fomos formados para fazê-la, tá? Nada de usar de irresponsabilidade no campo, tá bom? Tudo isso, gente, para que a gente consiga chegar nessa palavrinha final que eu usei lá no começo, manejo integrado de plantas daninhas, ou manejo integrado da propriedade, tá? É o que eu gostaria que vocês estivessem pensando, beleza?